Olá pessoal, hoje estamos com a quinta parte do que teria acontecido se Asta tivesse um grimório de cada elemento da natureza. E obrigado a todos que estão deixando o like, comentando e se inscrevendo no canal, isso ajuda muito, pois o YouTube irá recomendar esse canal para várias pessoas, assim cresceremos cada vez mais. Então é isso, bora pra teoria. Tudo começa com Asta acordando de manhã e vendo que Vanessa estava dormindo em cima dele. Então Asta coloca Vanessa do seu lado sem acordá-la, mas quando Asta levanta, Vanessa o puxa e pergunta para onde ele estava indo. Asta fala: vou sair para testar o artefato mágico que eu comprei aquele dia. Então Vanessa chega perto do ouvido de Asta e fala: tudo bem, mas fico surpresa que você ainda tenha tanta energia depois do que fizemos ontem à noite. Asta dá uma pequena risada e fala: se eu não tivesse treinado o meu corpo todo esse tempo, com certeza eu estaria todo acabado. Vanessa também dá uma pequena risada. Então Asta sai do quarto e se depara com Finral e percebe que ele estava todo machucado. Então Asta pergunta o que tinha acontecido com ele. Finral fala que estava bem, tentando disfarçar sua dor, mas Asta insiste até que Finral fala que foi seu irmão e alguns cavaleiros mágicos do Alvorecer Dourado. Asta, surpreso, fala: porque você nunca disse que tinha um irmão? Finral, meio triste, fala: e uma longa história, mas eu vou te explicar desde o começo. Então Finral fala do seu passado e de como era odiado e humilhado por sua família por não ter uma magia forte que nem a do seu irmão. Asta, ouvindo aquilo, apenas vira as costas e sai pela porta da frente. Finral, preocupado, fala: o que você vai fazer? Asta, em um tom sério, fala: eu vou até o Alvorecer Dourado. Finral fala: não precisa arrumar briga por minha causa, eu já estou bem. Asta fala: não se trata só de arrumar briga. Como vice-capitão dos Touros Negros, eu não vou deixar nenhum dos meus companheiros ser desrespeitado por ninguém. Então Asta faz suas asas de gelo e vai voando até o QG do Alvorecer Dourado. Chegando lá, Asta pousa em cima da base do Alvorecer Dourado e começa a liberar toda a sua mana, congelando tudo ao seu redor, inclusive a própria base do Alvorecer Dourado, fazendo todos os membros do Alvorecer Dourado saírem rapidamente para o lado de fora, principalmente Uno, Langris e o Iron Vengeance. Então Asta, com muita raiva, vê Langris e vai pra cima dele, mas quando Asta ia acertar um soco em Langris, aparece uma árvore gigante no meio dele, mas Asta estava com tanta raiva que rapidamente congela a árvore e a destrói com apenas um soco, deixando o Iron Vengeance impressionado. Então o Iron tenta parar Asta fazendo raízes prenderem os pés dele, mas quando as raízes chegam perto de Asta, elas congelam instantaneamente. Então Asta chega perto de Langris e tenta acertar um soco nele, mas Uno entra no meio, fazendo Asta parar. Então Uno, sem entender nada, fala: por que você está fazendo isso? Asta, com raiva, explica tudo o que aconteceu. Então Uno, surpreso, fala: tudo bem, eu vou te ajudar. Então Uno vai até o Iron Vengeance e fala o porquê Asta estava tentando atacar Langris. Então o Iron e Langris vão até Asta. Então o Iron pergunta a Langris se o que Asta estava dizendo era verdade. Langris, com uma cara de deboche, fala: e por que eu perderia meu precioso tempo com o perdedor do meu irmão? Ele é apenas um estorvo para a família. Asta, contendo sua raiva, se aproxima de Langris e fala: parece que é a sua palavra contra a minha, mas isso não vai nos levar a nada. Que tal resolvermos isso com uma luta aqui e agora? Langris, desinteressado, fala: e o que eu ganharia com isso? Asta dá um pequeno sorriso e fala em voz alta para todos ouvirem: parece que o grande Langris Vaúde, vindo de uma família nobre e com o orgulhoso posto de vice-capitão do Alvorecer Dourado, e que também tem uma rara e poderosa magia espacial, está com medo de enfrentar um simples plebeu sem sobrenome com uma simples magia de gelo, e que se tornou vice-capitão há pouco tempo dos Touros Negros, que alguns consideram como o pior esquadrão de cavaleiros mágicos do Reino Clover. Mas para diminuir esse seu medo de me enfrentar, que tal fazermos um acordo? Se eu perder, eu me desculpo de joelhos bem aqui na frente de todos os membros do Alvorecer Dourado, mas se você perder, você vai ter que se desculpar de joelhos na frente de todos os Touros Negros, principalmente o Finral. Langris, com raiva por Asta,
Asta ter o ridicularizado na frente de todos os membros do Alvorecer Dourado fala: eu aceito seu acordo, mas você vai pagar por ter me ridicularizado na frente de todos. Quando essa luta acabar você vai estar pedaços. Asta olha para Langris com uma cara assustadora e fala: pode ficar tranquilo que eu não vou te espancar tanto, já que parece que o Finral ainda se importa com você. Então um tempo se passa e tudo já estava pronto para eles voltarem. Então a luta começa com Langris soltando várias esferas gigantes da sua magia espacial na direção de Asta, mas Asta faz várias barreiras de gelo e consegue conter o ataque de Langris. Então Asta revida disparando vários espinhos de gelo na direção de Langris, só que Langris faz um enorme escudo espacial que engole os espinhos de gelo de Asta. Então Langris desfaz seu escudo, mas quando ele faz isso, Asta rapidamente corre na direção de Langris e faz suas manoplas de gelo e acerta um soco em cheio na cara de Langris que o manda pra longe. Então Langris se levanta com o nariz sangrando e uma cara de louco e fala: seu plebeu imundo, como você pôde ferir o rosto de um nobre assim? Eu estava pensando em me segurar e não usar minha magia mais forte logo no começo da luta, mas como você feriu meu lindo rosto, vou ter que acabar com você agora. Então Langris abre seu grimório e faz várias esferas espaciais, só que dessa vez as esferas estavam menores e muito mais rápidas. Então Asta novamente faz várias barreiras de gelo, só que quando as esferas espaciais estavam perto de acertar a barreira de gelo de Asta, elas desviam e acertam somente o Asta, o deixando surpreso. Então Asta se levanta um pouco ferido e pensa: esse maldito tem uma magia que ele consegue controlar depois que lança, e isso nem é o pior é a velocidade que as esferas chegam desse jeito. Eu só vou poder ficar na defensiva. Então Langris começa a rir vendo que Asta não tinha nenhuma chance de o atacar. Começa a aumentar a intensidade dos seus ataques, deixando Asta com ainda mais dificuldade de se defender. Então um tempo se passa e Asta já estava ficando sem mana e pensa: se eu continuar assim vou acabar perdendo a luta. Tudo que eu posso fazer agora é esperar o momento certo para o atacar. Então Asta vai observando Langris até que ele encontra uma brecha e tenta atacar Langris, mas quando Asta chega perto de Langris, ele percebe que o mesmo estava com um sorriso macabro. Então Asta percebe que aquilo era uma armadilha e tenta recuar, mas já era tarde demais. Langris consegue acertar várias esferas espaciais e Asta que o deixa extremamente ferido. Então Asta tenta usar sua magia cura de Celeste, mas acaba ficando inconsciente. Todos que estavam vendo a luta ficam espantados com os ferimentos de Asta, que pareciam graves, principalmente Yuno, que fala para o Irão parar a luta, mas o Irão fala: eu só posso parar a luta quando um dos dois estiverem no chão. Então mesmo que o Asta esteja inconsciente, ele ainda está de pé. Então Langris com um tom de raiva fala: como esse maldito consegue ficar de pé mesmo inconsciente? Mas isso não tem importância, só mais um ataque ele cairá e eu mostrarei a todos como é medíocre o vice-capitão dos Touros Negros. Isso nos é mostrado Asta no seu subconsciente, e lá ele vê os espíritos elementais que pareciam estar calmos, menos Salamandra, que ia correndo na direção de Asta, liberando sua mana, o que deixa Asta tenso, pois a mana que ele liberava podia ser comparada com a de um capitão, mas mesmo assim Asta não recua. Então o Salamandra para centímetros à frente de Asta, quase o esmagando. Então ele olha nos olhos de Asta e fala: vejo que você tem coragem, garoto, mas eu não vou te dar meu poder tão facilmente como Celeste fez. Então batalhe comigo aqui e agora. Asta preocupado fala: mas se eu ficar aqui lutando com você, Langris vai atacar meu corpo no mundo real e ele só precisa de mais um golpe para me derrotar. Salamandra calmamente fala: você ainda não percebeu onde nós estamos? As confuso fala: não faço a menor ideia. Salamandra fala: nós estamos no seu subconsciente, o tempo aqui é diferente do mundo real, então mesmo que fiquemos aqui no seu subconsciente por horas, no mundo real só vão ter se passado míseros segundos. Então Asta fica menos preocupado e fala: se é assim podemos lutar pra valer. Salamandra em tom sério fala: e melhor mesmo você lutar com tudo que tem, pois eu não pretendo me segurar. Hoje você vai conhecer a verdadeira força do espírito do fogo. Asta sente um frio na espinha só pelas palavras de Salamandra. Então a luta começa com Salamandra disparando uma rajada gigante de fogo em Asta, que reage a tempo e faz seus 15 clones de
de gelo, que junto dele também fazem uma rajada gigante de gelo que colide com a de Salamandra, fazendo um enorme nevoeiro que dificulta a visão dos dois, mas como o controle e percepção de mana de Asta ótimos, ele rapidamente consegue encontrar Salamandra em todo aquele nevoeiro. Então Asta oculta sua mana e manda seus clones atacarem Salamandra com tudo que tinham, mas quando os clones estavam perto de atacar, Salamandra fala magia espiritual, escamas infernais. Então suas escamas começam a superaquecer e a produzir um calor tão intenso que derrete os clones de gelo do Asta instantaneamente. Nisso Salamandra vê que o Asta original estava se escondendo no meio de toda aquela névoa. Então o Salamandra abre suas asas e começa a batê-las rapidamente, dissipando toda aquela névoa. Então ele consegue encontrar o Asta e dispara várias bolas de fogo na direção dele, mas Asta faz suas asas de gelo e as usa como escudo, parando o ataque e deixando Salamandra com raiva. Então o Salamandra fala: essa luta está ficando entediante, garoto. A única coisa que necessita em uma luta e um adversário forte, mas você não dominou nem 20% do poder da Celeste ainda. Você está longe de ser alguém que eu posso chamar de mestre. Então acabarei com essa luta imediatamente, e quando você desmaiar voltará ao mundo real. Então Salamandra lentamente fala: mana zone espiritual. No mesmo instante o local que eles estavam lutando começa a ficar extremamente quente, como se eles estivessem dentro de um vulcão. Asta instintivamente tenta se afastar do perigo, mas Salamandra dispara várias bolas de fogo em Asta, que tenta se defender usando sua barreira de gelo, mas sua magia de gelo era oprimida dentro da mana zone espiritual de Salamandra, o impossibilitando de usar sua magia. Então Asta recebe todo o dano das bolas de fogo, mas continua de pé mesmo extremamente ferido. Então Asta tenta se afastar, mas percebe que uma de suas pernas estava extremamente machucada, dificultando sua locomoção. Então o Salamandra se aproveita disso e rapidamente vai na direção de Asta e o prende no chão, colocando sua pata em cima do peito de Asta. Todos os outros espíritos olhavam atentamente a luta sem expressar nenhuma reação, menos Celeste, que estava preocupada com Asta, que claramente ia perder a luta. Então o Salamandra fala: não precisa se preocupar, garoto, essa luta acabará agora mesmo. Então o Salamandra solta uma rajada de fogo a queima-roupa em Asta, que sentia sua pele queimar. Ele estava prestes a desmaiar, mas antes disso acontecer, ele ouve uma voz gritando para ele não desistir. Então Asta olha para o lado e vê que era Celeste, que fala: não desista agora, Asta, pois você é o vice-capitão dos Touros Negros e vai se tornar o futuro Rei Mago um dia. Então mesmo que não tenha mais forças para se levantar, eu ajudarei a nunca desistir. Nisso o Grimório de Asta começa a brilhar e uma nova magia ia aparecendo. Então o Grimório vai até Asta, que com suas últimas forças fala o nome da magia, que era mergulho espiritual, deixando todos os outros espíritos surpresos. Então um brilho sai do Grimório de Asta e entra no corpo de Asta e começa a curá-lo e cobri-lo como uma armadura feita completamente por magia de gelo. Então Asta sente seu corpo totalmente diferente, como se ele fosse outra pessoa. Então Asta volta à luta, mas Salamandra não perde tempo e o ataca soltando várias bolas de fogo. Mas Asta, que agora estava totalmente sério, puxa do seu Grimório duas novas espadas, que eram as espadas gêmeas devoradoras de neve, e essas espadas eram Asta costumava usar. Então Asta facilmente corta as bolas de fogo de Salamandra e vai correndo na sua direção dele. Salamandra não recua e deixa Asta se aproximar, e quando Asta faz isso, Salamandra usa sua magia de fogo, escamas infernais, só que desta vez estava muito mais intenso, o que faz Asta recuar com algumas queimaduras. Então há uma nova magia, que era palma congelante. Essa magia consegue congelar qualquer coisa em segundos. Então Asta decide que vai acabar com a luta usando essa magia. Então ele vai correndo na direção de Salamandra e desvia de seus ataques. Então Asta consegue chegar perto de Salamandra, e quando Salamandra abre sua boca para soltar uma rajada de fogo, Asta aproveita a chance e enfia seu braço dentro da boca de Salamandra e o congela por dentro, conseguindo vencer a luta. Então um tempo se passa e Gaia cura Asta e Salamandra. Então o Salamandra vai até Asta e fala: parece que eu subestimei você, garoto, por isso deixarei você usar o meu poder.
fazer como quiser, mas agora você tem que voltar para o mundo real e termina sua verdadeira luta. Então o Salamandra coloca a mão na cabeça de Asta, e quando Asta volta para o mundo real, e ele percebe que todos estavam olhando surpresos para ele, pois o nível de mana dele estava completamente diferente do que era há alguns minutos atrás, e também Asta percebe que mesmo saindo do seu subconsciente, ele continuava com sua armadura e suas espadas. Enquanto isso, na Torre dos Grimórios, o Grimório do Espírito do Fogo sai voando em alta velocidade na direção de Asta, e chega em poucos minutos onde Asta estava, deixando todos do Alvorecer Dourado surpresos. Então Asta começa a liberar 100% da sua mana de gelo e 100% da sua mana de fogo, causando uma enorme pressão no QG do Alvorecer Dourado e em todo o Reino Clover, chamando a atenção do Rei Mago, que fica animado para saber de quem era aquelas poderosas manas. Então ele vai na direção de onde as manas estavam sendo liberadas, e ao chegar lá o Rei Mago fica surpreso por ver que era Asta, que agora tinha controle de 2 grimórios que pareciam poderosos. Então o Rei Mago fica empolgado observando a luta de longe. Então voltamos para a luta entre Asta e Langris, e nós mostrado Langris desesperado disparando várias esferas espaciais em Asta, mas Asta não liga e vai caminhando lentamente na direção de Langris e deixa as esferas espaciais o acertarem, mas não fazem sequer um arranhão na armadura de Asta. Então Asta consegue socá-lo até não poder mais, e quando Langris já estava todo acabado, Asta o finaliza jogando ele para cima e disparando várias bolas de fogo nele. Quando Langris cai no chão, não se levanta, mas então Vengeance declara Asta como vencedor da batalha. Então um tempo se passa e Asta estava voltando para casa, mas o Rei Mago aparece e fala com um sorriso no rosto. Parece que ficou bem mais forte desde a última vez que lutamos, então eu tenho que te pedir um favor. E assim acaba a quinta parte do que teria acontecido se Asta tivesse um grimório de cada elemento da natureza. Então obrigado a todos que assistiram até o final, e espero que tenha gostado. E Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, nigga, you ain't living right.